Senhor nosso Deus, que alegria, Pai, sentimos neste momento, porque temos a certeza da Tua presença aqui conosco. Como é bom poder louvar o Teu nome, como é bom poder adorar o Teu santo e bendito nome. E nós queremos neste momento entregar mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos. Iremos abrir a Tua palavra e queremos Te suplicar que neste momento o Teu santo e amado Espírito fale ao nosso coração, nos ajudando a entender, a compreender, a aceitar e a colocar em prática na nossa vida, Senhor Deus, aquilo que Tu queres para cada um de nós. Querido Deus, nós queremos ter um encontro especial com o Senhor neste momento. Portanto, fala profundamente ao nosso coração e que ao sairmos daqui, saiamos com a certeza de que tivemos um encontro especial com o Senhor. Nós nos entregamos nas Tuas mãos e pedimos essas bênçãos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Um coração, uma escolha. É o título da mensagem desta manhã. E eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao versículo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 9. Mateus, capítulo 13, verso 1 a 9. Lemos assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Verso 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus estava cercado de uma multidão. Pessoas de todos os lugares tinham ido até Jesus para ouvir os seus ensinamentos e também para serem curadas por Jesus. E Jesus começou a ensinar as pessoas que ali estavam. As multidões, elas sempre procuravam Jesus. Elas queriam ouvir Jesus falar a respeito das verdades do reino de Deus. E a multidão estava ao redor de Jesus na praia. E a multidão era tão grande, mas tão grande, que Jesus ele precisou entrar em um barco para poder pregar, para poder falar, para poder ensinar as pessoas que ali estavam. E Jesus então agora, ele olha para todas as pessoas, para aquela imensa multidão que tinham vindo para ouvi-lo. E ali estavam crianças, pessoas de mais idade, gente pobre, gente rica. E também existiam pessoas críticas que estavam ali no meio para criticar o ministério de Jesus, para criticar aquilo que Jesus fazia. E Jesus ele conhecia o coração individualmente de cada uma daquelas pessoas. E ele agora olha para toda aquela multidão. E ele sabia exatamente o que estava no coração de cada uma das pessoas. É interessante porque Jesus, ele conhecia as intenções. Ele sabia os reais motivos pelos quais as pessoas estavam ali. Muitos estavam ali por causa dos pães e peixes que ele havia multiplicado.
Ficaram encantados com o milagre que Jesus havia realizado e agora estavam ali porque eles queriam mais, eles queriam ver o que mais Jesus poderia fazer e realizar. Imagino que muitos estavam ali pensando talvez em um emprego. Os que seguiam Jesus queriam empregos quando ele, na cabeça de alguns, tomasse conta de Israel. Quando ele libertasse o povo da opressão romana, imaginavam, olha, Jesus vai estabelecer agora o seu reino, e por estabelecer o seu reino, eu quero ter um emprego no reino de Jesus. E eu então preciso seguir Jesus. Eu preciso ir até Jesus, eu preciso acompanhar Jesus, porque quando Jesus estabelecer o seu reino, eu quero ter um emprego no reino de Jesus. Mas outros estavam ali porque queriam ser curados por Jesus. Traziam as suas enfermidades, as suas doenças, e sabiam que Jesus poderia curá-los. E por isso eles estavam ali. Mas também havia um outro grupo de pessoas que queriam ouvir a verdade. Queriam ouvir a respeito do reino de Deus. E Jesus, ele nunca deixava a multidão ser despedida sem que ele falasse ao coração. Jesus falava como se ele estivesse falando individualmente para cada pessoa, para cada necessidade. Jesus falava e ele buscava alcançar o coração das pessoas. E agora então ele começa a contar a parábola do semeador. E Jesus é como se ele estivesse dizendo para a multidão: eu olho para vocês e eu enxergo 4 tipos de coração, 4 tipos de solo, 4 tipos de pessoas que estão aqui neste momento. E o interessante é que Jesus falou exatamente o que a multidão precisava ouvir. Geralmente a gente não gosta de ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Nós gostamos de ouvir aquilo que nos deixa mais felizes, aquilo que nos deixa bem, mas aquilo que a gente precisa ouvir para mudar a vida, para melhorar, para estar mais perto de Cristo, nós não gostamos muito de ouvir. E Jesus, ele fala exatamente o que o auditório, o que a multidão precisava ouvir. É como se esse auditório de Cristo, ele fosse direcionado exclusivamente para cada pessoa de forma individual. Jesus, ele leu o coração daquelas pessoas e ele começa a contar a parábola do semeador. Você sabe que a parábola era uma história que poderia ser algo real ou não, que Jesus ilustrava, ele contava para ensinar uma verdade para as pessoas. Mas tinha um outro propósito também relacionado às parábolas que Jesus contava. Que muitas vezes Jesus contava parábolas para não ser perseguido pelos líderes de sua época. Para que ele pudesse realizar o seu ministério, para que ele pudesse alcançar o coração das pessoas e não tivesse tanta oposição em relação à sua mensagem. E quando nós falamos a respeito da parábola do semeador, nós pensamos que o foco da parábola está no semeador. Porém, o foco não está no semeador, apesar da parábola ser chamada de parábola do semeador. Nem mesmo na semente que é lançada sobre o solo. Mas o foco está diretamente ligado ao tipo de solo. O tipo de solo. A parábola, ela aborda o fracasso e o sucesso da semente no objetivo de produzir frutos. Especificamente, ele descreve o ambiente no qual a semente não produz nenhum efeito e aquele em que a semente se torna produtiva. Essas circunstâncias,
elas não são fruto de um acidente, como no caso da semeadura, mas envolvem a graça de Deus e a receptividade do ser humano. A imagem do semeador semeando era muito comum naquela sociedade agrícola. E o destino variado das sementes era bem conhecido. Então, qual é o significado da parábola? A semente, ela significa a palavra de Deus. O solo, ele significa o coração das pessoas que recebem a palavra de Deus. E nessa parábola, geralmente nós pensamos nas pessoas que estão fora da igreja. Mas ela também se aplica a todas as pessoas que estão dentro da igreja. E agora nós temos a explicação a partir do verso 13, do capítulo 13 que nós lemos, da parábola. O que Jesus quis dizer com esta parábola? E eu queria convidar você a ler comigo os versículos 18 e 19 do capítulo 13. Nós temos aqui a primeira explicação do primeiro solo. Mateus capítulo 13, verso 18 e 19. Atendei-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O primeiro solo, ele diz respeito à semente que, no processo de ser semeada, ela acaba caindo na beira do caminho, em um solo endurecido, onde a terra não havia sido arada. E o que representa a semente que caiu no meio do caminho? Nós vimos, a partir do verso 18, que essa semente, esse tipo de solo, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não a compreendem. Eles não conseguem entender a palavra de Deus. E a pergunta é, por que eles não compreendem a palavra de Deus? Será que é por uma questão cognitiva? Será porque não foram bem ensinados? Por que não compreendem a palavra de Deus? O problema de não conseguir entender, ele resulta da dureza e da atitude não receptiva. E acabam permitindo que Satanás retire o que foi semeado do coração. Muitos hoje vivem ouvindo a palavra de Deus, mas não permitem que a semente do evangelho floresça na sua vida. Não dão espaço para que a palavra de Deus alcance o seu coração, alcance a sua vida, e acabam dando espaço para o inimigo. A parábola diz que a semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. É interessante que na literatura judaica, em algumas vezes, os pássaros eles são associados ao diabo. A questão aqui não é que o inimigo ele pode ter controle sobre você, mas sim porque a mensagem ela foi rejeitada. As pessoas não quiseram ouvir a mensagem. E o inimigo, muitas vezes, ele usa todos os meios para fazer com que você não entenda e aceite a palavra de Deus. As distrações são um dos meios que a semente ela é tirada do nosso coração. Aqui na semente que caiu à beira do caminho, nós podemos ver uma rejeição e hostilidade. Aqueles que ouvem a mensagem, eles respondem de diversas maneiras, e a ênfase de Jesus é que nem toda semente plantada, ela é produtiva. Ela é produtiva. Essa, querida igreja, é a realidade de muitos que hoje ouvem sobre a palavra, mas permitem que o inimigo tire as verdades da palavra de Deus do coração. Sempre que a palavra do reino for proclamada, ela será recebida de alguma forma na nossa vida, no nosso coração.
Mas nós temos o solo que recebe a palavra com alegria. E agora, no versículo 20 ao versículo 21, Jesus explica o que significa esse tipo de solo. O versículo 20 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Nesse segundo exemplo, a semente cai em solo rochoso, ela brota rapidamente porque está num solo raso e ela não pode criar raízes profundas, não podendo reter a umidade do solo e, portanto, a semente acaba secando e morrendo. Muitos hoje estão dispostos a receber com alegria a palavra de Deus. E as pessoas até gostam de ouvir falar de Deus, das coisas de Deus. Ficam entusiasmadas com as verdades apresentadas. Mas quando percebem que precisam mudar de vida, para que a vida seja em conformidade com a vontade de Deus, não criam raízes com a palavra do Senhor. As raízes, elas são formadas diariamente, onde o nosso caráter ele deve ser moldado e transformado pelo poder do Espírito Santo. Muitos vão a Deus interessados nas bênçãos do reino, mas quando se deparam com a realidade do mundo, se perguntam onde Deus está. As lutas, provações e angústias fazem parte da vida e na vida cristã, e isso se intensifica ainda mais. Alguns têm a ideia de que com Cristo não teremos problemas, de que todos os nossos problemas serão resolvidos, serão alinhados, e tudo vai dar certo, tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Porém, enfrentaremos problemas por obedecermos à vontade de Deus. Da mesma forma como os discípulos enfrentaram. Da mesma forma como a igreja primitiva enfrentou. Enfrentaremos problemas por obedecermos à vontade de Deus. O seguidor de Jesus, ele precisa estar preparado para perseverar até o fim, para perseverar na doutrina, para perseverar no assim, diz o Senhor. E é preciso permitir que a palavra, ela fique enraizada no nosso coração, todos os dias. No versículo 22, nós temos o terceiro tipo de solo, a terceira explicação. E diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Nós temos aqui o solo que recebe a palavra, mas está apegado às coisas deste mundo. Esse terceiro exemplo é a semente que cai entre os arbustos espinhosos, que crescem rápido, sufocando a semente e tornando a semente infrutífera. Os arbustos e espinhos, eles podem ser identificados como a ansiedade do mundo e a sedução das riquezas. As pessoas estão cada dia mais interessadas em resolver os seus problemas, em correr atrás das coisas deste mundo e muitas vezes acabam se esquecendo das coisas de Deus. O que foi semeado entre os espinhos são os que ouvem a palavra do reino, porém estão apegados às coisas deste mundo. Estão com as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo estão também com as coisas deste mundo. E essa semente que caiu entre os espinhos, ela foi sufocada e ela se tornou infrutífera. Nós vivemos em um mundo moderno,
com um materialismo desenfreado e corremos o risco todos os dias de nos importar mais com as coisas deste mundo do que com as coisas do reino de Deus. As coisas deste mundo, elas sempre vão nos atrair. E é por isso que a vida cristã, ela precisa ser levada a sério. Nós não podemos brincar de ser cristãos. Sempre vamos olhar para as coisas deste mundo. E nas coisas deste mundo temos coisas boas e coisas ruins. Mas tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, mesmo sendo algo bom, se torna algo ruim. E é por isso que todos os dias nós precisamos depender de Deus, viver para Deus e permitir que a nossa vida seja conduzida por Ele. O último solo é o que recebe a palavra com compreensão. Está no versículo 23 a explicação. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Nós podemos dizer que esse é o solo bom para ser plantado. Porque é aquele que recebe a semente da palavra de Deus. É aquele que conhece a palavra de Deus. E ele agora nutre essa semente no discipulado. E ele agora dá frutos em medida espetacularmente abundante. O nosso coração, querida igreja, é o solo que Deus deseja que a palavra de Deus cresça e se multiplique. Nós percebemos que esses 3 tipos de solos, a semente caiu, mas por algum motivo ela não cresceu e ela não produziu frutos. Mas o 4º tipo de solo, ele é diferente dos demais. Por quê? Porque ela caiu em boa terra. E a semente, ela então germinou, cresceu e ela deu o quê? Frutos. E nós temos 2 aspectos relevantes nesse último solo da parábola. O primeiro aspecto é que a palavra de Deus, ela deve ser compreendida e colocada em prática através da obediência. Não basta a gente apenas compreender a palavra de Deus, a gente precisa aceitar. E aceitar, muitas vezes, é algo difícil, é algo complicado. E eu me lembro, alguns anos atrás, de uma família que eu realizei estudos bíblicos, na verdade um casal. Nós estávamos em uma cidade fazendo uma série evangelística, e eu estava andando nas ruas do bairro daquela cidade, procurando pessoas interessadas para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. E de repente eu vi uma pessoa na mureta ali, do muro ali da casa, né, fumando, olhando o movimento da rua, e eu passando perto pensei, eu preciso falar de Deus para essa pessoa, eu preciso convidá-la para compreender a palavra de Deus. Eu então cheguei até a pessoa e disse bom dia, comecei a conversar com a pessoa, e falei um pouquinho a respeito do curso que estávamos fazendo de como deixar de fumar, e a pessoa ficou interessada, já chamou a esposa, fizemos ali uma amizade, e nós começamos a estudar a Bíblia, começamos a estudar a palavra de Deus. E todos os dias nós estudávamos a palavra de Deus, e eu percebi ali o entusiasmo, a alegria no coração daquelas pessoas em estudar, em conhecer a palavra de Deus. E quando nós estávamos concluindo os estudos, eu olhei para o casal e disse, qual é a decisão de vocês? Vocês entenderam o que vocês aprenderam? E eles disseram, sim, nós aprendemos. Ficou alguma dúvida? Não, não ficou dúvida nenhuma. E eu então disse para eles, vocês aceitam o que estudaram? E eles disseram, nós aceitamos.
E eu disse: vocês aceitam então serem batizados? E eles olharam para mim e disseram: pastor, ainda não chegou o momento, ainda não chegou o tempo. E eu perguntei: mas ficou alguma dúvida, ficou alguma pergunta, alguma coisa que não foi ainda esclarecida? Não, nós entendemos perfeitamente, nós compreendemos perfeitamente. Mas sabe o que é, pastor? Se a gente aceitar ser batizados, nós vamos ter que mudar a nossa vida. E eu olhei para eles e disse: mas eu acho então que vocês não entenderam. Como assim nós não entendemos? Quando nós estudamos a palavra de Deus e compreendemos e aceitamos, nós vamos precisar mudar de vida de uma forma o quê? Automática. Você aceitou, você entendeu, você agora vai mudar de vida porque você aceitou, porque você entendeu. Não, pastor, mas a gente não quer. A gente acha que ainda não é o momento, ainda não é o tempo. E era um casal que eu me tornei muito amigo deles. E eu falei: vocês têm certeza? E eles disseram: sim, temos certeza. E eu falei: tá bom, então vamos orar. Nós nos ajoelhamos na sala e eu comecei a orar. E eu disse assim: Senhor, foi muito bom poder estudar a Bíblia com o casal. Eles conheceram a Tua palavra, eles aceitaram a Tua palavra, mas, Senhor, eles aceitaram da boca para fora. Porque agora chegou o momento de se decidirem pelo Senhor. Chegou o momento de entregar a vida ao Senhor. Chegou o momento deles confirmarem as verdades que eles aprenderam. Mas, Senhor, eles estão fechados, porque eles não querem entregar a vida ao Senhor. O Senhor sabe que eu fiz tudo o que poderia fazer para ensiná-los. E agora eu queria colocá-los nas Tuas mãos, porque eles são conhecedores da verdade. Eles sabem, Senhor Deus, que falta muito pouco tempo para o Senhor voltar. Muito em breve Jesus irá aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória. E a primeira coisa que Jesus vai fazer, Senhor Deus, é ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Senhor, se eles morrerem antes da Tua volta, eles não farão parte da primeira ressurreição. E agora nós sabemos que os justos subirão ao encontro de Cristo nas nuvens. Passaremos 1000 anos com Jesus na eternidade. E depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce. E, Senhor, se eles permanecerem com esta decisão, talvez farão parte da segunda ressurreição, a ressurreição da morte. Senhor, eles são conhecedores, eu os entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quando eu terminei de orar, eles estavam chorando. E eu pensei comigo: o que eu fiz, né? O que eu fiz? Mas sabe que existem pessoas que estão tão acomodadas com as questões espirituais, que para muitas pessoas não existe certo e errado. O importante é falar de Deus. Nós vivemos num mundo onde muitas pessoas estão acomodadas dentro da igreja e fora da igreja. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o coração está endurecido. O coração parece que não abre as portas para que o Espírito Santo entre, atue na vida da pessoa, para que ela compreenda a verdade. E não apenas compreenda, aceite, crie raízes, cresça e dê frutos para o reino de Deus. Eu me despedi do casal e depois de alguns dias eu recebi um telefonema dizendo: olha, pastor, vem aqui na nossa casa. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eles me disseram assim: olha, nós não havíamos compreendido a importância de entregar a nossa vida a Deus. E jamais imaginávamos que o Senhor iria nos entregar nas mãos de Deus
para que Deus julgasse a nossa decisão. E eu olhei para eles e disse: todos nós seremos julgados por Deus. Todos nós. O que vai diferenciar é a nossa escolha, a nossa decisão. E eles me disseram: nós queremos ser batizados, porque entendemos o que estudamos. E agora, muito mais do que entender o que estudamos, entendemos a necessidade de nascer para uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. Queridos, entregar a vida a Cristo não é apenas dizer para Jesus: eu o aceito como meu Senhor e Salvador. É viver em conformidade com a sua palavra. É viver em conformidade com assim diz o Senhor. Mas há um segundo aspecto desse último solo, que é impossível ter uma vida transformada pela palavra de Deus e não frutificar. Como filhos e filhas de Deus, quando nascemos no reino de Deus, nós nascemos como ganhadores de almas. Nós precisamos pregar o evangelho para as pessoas. Nós precisamos cumprir a missão que Jesus confiou a cada um de nós. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes estamos acomodados com a vida espiritual. Nós temos hoje um mundo que está em trevas, estamos vendo as pessoas cada vez mais se perderem, estamos vendo cada vez mais as pessoas sendo enganadas pelas mentiras do inimigo. E aqueles que não têm a verdade pregam com convicção, com certeza. Mas muitas vezes nós, como povo de Deus, que temos a mensagem de Deus, que temos a palavra de Deus, pregamos de forma acanhada, com medo, quando pregamos. O solo que caiu, o solo que é considerado boa terra, a semente que caiu em boa terra, é aquela semente que frutifica. A missão que Cristo confiou à sua igreja, ela não foi confiada ao pastor apenas, ela não foi confiada aos líderes da igreja, mas ela foi confiada a todo filho e filha de Deus. Nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos falar das verdades do reino de Deus para as pessoas, porque esta é a nossa missão. Mas se nós ficarmos parados, estagnados espiritualmente, podemos ser comparados aos outros 3 tipos de solos dentro da igreja. Você já parou para pensar? Nós estamos diante de um ano novo. Novos desafios, novos planos, novos sonhos. Você já parou para pensar se cada pessoa aqui presente na igreja se comprometesse em pregar o evangelho durante o ano para apenas uma pessoa que não conhece a Deus? Você já parou para pensar se cada um de nós aqui na igreja fizéssemos um compromisso com Deus dizendo o seguinte: olha, eu quero conduzir pelo menos uma pessoa para o reino de Deus? Queridos, no final do ano nós teríamos o dobro de pessoas que temos hoje aqui na igreja. E você pode se perguntar: mas qual é a necessidade disso? Entenda uma coisa, que enquanto o evangelho do reino não for pregado a todas as nações, Jesus não virá. A volta de Jesus, ela está condicionada à pregação do evangelho ao redor do mundo. E por que nós precisamos pregar o evangelho? O porquê que nós precisamos testemunhar do amor de Deus para as pessoas? Porque é somente dessa forma que o nosso coração, o nosso caráter, ele vai começar a ser transformado para ser cada vez mais semelhante ao caráter de Cristo. Quando você está envolvido em salvar pessoas para o reino de Deus, é a sua vida que é salva. Sabe por que muitas pessoas estão desanimando na fé?
Sabe por que que muitas pessoas estão deixando de frequentar a igreja? Sabe por que que muitas pessoas estão desanimadas espiritualmente? Porque não estão envolvidas diretamente na salvação de outros para o reino de Deus. Queridos irmãos, como igreja, como povo de Deus, nós temos uma missão: pregar o evangelho, falar do amor de Deus para as pessoas. E a grande dificuldade não é encontrar pessoas para pregar, para falar as verdades do reino de Deus. Já dizia Jesus, a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Mas o que Jesus orientou que fizéssemos? Nós deveríamos fazer o quê? Deveríamos rogar a quem? Ao Pai, para que Ele enviasse trabalhadores. Trabalhadores. E eu pergunto para você, o porquê você busca Jesus na sua vida? O porquê você está na igreja? A parábola termina com as palavras: quem tem ouvidos, ouça. O ouvinte ou leitor, ele é repentinamente alertado para compreender que a parábola aponta além de si mesma para uma realidade maior. A frase "quem tem ouvidos" refere-se a uma receptividade em relação à verdade subjacente da parábola. É um apelo para ouvir positivamente e responder apropriadamente à voz de Deus. 4 tipos de solos: à beira do caminho, solo rochoso, entre os espinhos e a terra boa. Sabe o que Jesus estava querendo dizer com essa parábola? Jesus estava querendo dizer que para a multidão que ali estava, 75% das pessoas, elas tinham o coração fechado para Jesus. Elas foram até Jesus, mas elas foram interessadas naquilo que elas queriam para a vida delas. Uma multidão estava diante de Jesus e daquela multidão, 75% não queria saber de Jesus. Queria apenas que Jesus atendesse às suas necessidades. Todos ouviram, todos receberam a palavra. E eu pergunto para você nessa manhã, qual tipo de solo pertence o seu coração? – 75% era solo que não estava apto para a semente germinar, brotar e crescer. E quem é o grupo menor dos que estavam ali? 25% das pessoas eram aqueles que tinham um bom coração. E quem é aqueles que tinham um bom coração? Aqueles que dão bom fruto. Queridos, quando nós entendemos a necessidade da pregação do Evangelho, nós vamos entender que precisamos fazer algo, que precisamos falar mais, viver mais, testemunhar mais, para que Jesus volte. A nossa missão como igreja consiste em pregar a palavra de Deus, consiste em levar a mensagem de Deus para as pessoas. Hoje, no mundo em que nós vivemos, as pessoas estão cada vez mais
interessadas unicamente nas suas necessidades e não com as coisas do Senhor. Como você gostaria de conduzir a sua vida no ano de 2025? Eu tenho certeza que você já fez os seus planos para esse novo ano. Mas será que nesse novo plano, desse novo ano que você fez, você incluiu levar uma pessoa para o reino de Deus? Você incluiu conduzir uma pessoa até o batismo e continuar cuidando dela após o batismo? Nós estamos falando de uma pessoa. Uma pessoa. Nós estamos aqui porque amamos a Jesus, porque queremos obedecê-lo, queremos viver de acordo com a vontade de Deus. E esse é o desafio que temos como povo de Deus, como igreja de Deus. As multidões, elas sempre vão existir, mas as multidões, elas nunca serão a maioria para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela vai ser feita pela minoria. E compete a cada um de nós saber qual tipo de solo é o nosso coração. Que o nosso desejo, que a nossa oração nessa manhã, seja de ser o quarto solo, o solo da terra boa, para que a semente caia na nossa vida, para que ela brote, germine, e que a nossa vida dê muitos e muitos frutos para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que esse seja o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.